Ele é empresário, empreendedor e gestor com ampla experiência nos setores público e privado. Atua há mais de 30 anos no setor de construção civil, passando mais de 16 anos na construtora Cyrela. Atualmente é presidente do Conselho de Administração da CETESB, sócio da AW Hilt e membro dos conselhos da Direcional Engenharia e da TIE Von Hart. Além disso, é participante ativo de importantes entidades filantrópicas, como Amigos do Bem, Instituto Ayrton Senna e Instituto Libertar, inclusive sendo atual presidente da Lide Solidariedade. Palestrante, conferencista, já recebeu diversos prêmios e comendas nacionais e internacionais por sua brilhante atuação. Nós, aqui do Café com o CEO, temos a honra de receber a ilustre presença do querido amigo Cláudio Carvalho. Alexandre Velilla, empresário, CEO e investidor de startups. Foi eleito em 2020 profissional do ano pela ANEFAC. Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Prazer é meu pelo convite estar aqui com vocês. Cláudio, eu queria começar essa entrevista quente aqui com você, para você contar para o pessoal que nos assiste um pouquinho dessa sua trajetória brilhante profissional. Você já está há muitos anos no mercado e eu queria que você compartilhasse com todo mundo de casa um pouquinho de como que foi essa trajetória e que você trouxesse aqui coisas importantes dessa jornada. Claro, um prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Bom, eu atuo no ramo da construção civil há 32 anos, né? Primeiro fui executivo, depois me tornei empresário, né? Então, sempre com passagens. Eu saí lá de Itanhaém, uma cidade pequena, no litoral, sou de Santos, mas eu saí de lá com 17 anos. Vim para São Paulo, sem conhecer nada, vim estudar, fazer faculdade, fiz Direito no Mackenzie, depois eu fiz uma pós aí em Administração, um MBA, né, hoje. E comecei a trabalhar em banco. Meu primeiro emprego foi no Unibanco, na área de crédito imobiliário. Aí eu fui para outras empresas, até que eu virei diretor numa empresa de real estate multinacional, né, que não tem mais no Brasil. E aí que eu fui para a Cyrela, né, que eu fiquei muitos anos lá, fiz uma carreira incrível lá, gostosa, bacana, minha casa. Fiquei 16, 17 anos lá, do lado do seu Eli, com muito aprendizado. E aí passei pela gestão pública, né, quis ter um pouco de experiência na gestão pública aqui na Prefeitura de São Paulo, fui secretário, fiquei 1 ano e meio e aí nós montamos, eu consegui realizar um sonho, que é montar a minha incorporadora junto com um grupo sólido, forte, que é a TIE Von Hart. Então a gente tem um projeto bacana que é a AW Hilt. Estamos aí já há quase 5 anos, então somando a estrada toda são 32 anos de carreira executiva e empresarial aqui em São Paulo e no Brasil, né, que a gente tem uma atuação grande no Brasil inteiro durante a vida profissional, né? Você teve uma bênção, né? Você só trabalhou com grandes empresários super importantes, né? O Sr. Eli Horn, acho que ele é um dos maiores empresários de importância no Brasil. O Ivo, o Sérgio, só gente boa. Eu tive muita sorte, né? Então eu falo que primeiro eu sou privilegiado, né? Saí, não era pobre, era de uma família de classe média. Meu pai era um comerciante lá em Itanhaém, vamos dizer, um empreendedor hoje, né? Mas a gente tinha uma vida boa, confortável. E aí, quando eu vim para São Paulo, aí eu fiz a minha carreira sozinho aqui, mas com a ajuda de muita gente, né? Muita gente boa que passou do meu lado durante a minha carreira, muitos amigos, muita gente que me deu muito aprendizado, né? E esses que você falou, para mim é um privilégio, né? Ficar do lado do seu Eli, eu entrei como diretor, saí como vice-presidente e até hoje eu estou do lado dele, que eu ajudo ele lá na filantropia, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Mas estar do lado dele no dia a dia, com toda essa bagagem, esse conhecimento e essa áurea que o seu Eli tem, né, que todo mundo admira, assim, para mim é como se fosse um pai, né? Eu tenho uma relação muito próxima dele, todo mundo sabe, e muito da minha moldura como pessoa, como profissional, vem dessa relação, né, que a gente vai construindo juntos, né? Então, e tem também o João Dória, foi importante para mim. Eu fiquei 1 ano, ele me deu uma grande oportunidade, me abriu as portas para eu conhecer um pouco a gestão pública. Também sou muito grato. A gente não pode esquecer de quem acreditou na gente, né, Alexandre? Então, eu jamais esqueço. E aí na nossa AW Hilt lá, eu, o Ivo, o Sérgio, o Rogério, o Fábio, a Estela, a turma é muito boa.
Você conhece bem, é um grupo super sólido e a gente montou uma empresa muito bacana, que está muito legal de fazer. Quer dizer, que até eu nem imaginava, já com 50 anos, montar um negócio que já está se tornando grande, né, que a gente queria mais atuar em conselho de administração, a gente está achando que está ficando velho, nada. A gente está com gás para fazer crescer a empresa e entregar sonhos, entregar projetos muito bacanas para todo mundo aí. Quando as pessoas olham a nossa trajetória, elas sempre veem os acertos. Mas a nossa trajetória ela tem altos e baixos, são nos baixos que a gente tem muito aprendizado. Tem algum causo, alguma experiência que foi bastante importante na tua vida? Tiveram várias, né? Quer dizer, a gente já acertou. Na vida assim tem que fazer um balanço, né? A gente acertou mais do que errou, né? Mas os erros são importantes porque a gente aprende, né? Então a gente aprende a dar um passo para trás, a refletir, a ver o que a gente está fazendo de errado, né? Então isso vale para a vida, dentro de casa, na vida profissional, em tudo. Para ser exemplo e para servir de exemplo e seguir bons exemplos, né? Tiveram vários casos, né? Quer dizer, eu tenho assim, muita gente fala comigo que a minha vida do lado do seu Eli daria um livro, né? Então a gente tem, e dada a proximidade, né? A gente trabalhava muito próximo, né? Era sala com sala, mesa com mesa. Então e são culturas diferentes, né? A Cyrela é uma empresa assim que tem os princípios e os valores muito enraizados, né? Tem a parte de religiosidade, né? Do judaísmo também, que é muito bacana, que a gente aprende muito, né? Mas é uma empresa que, se você olhar 50 e poucos anos, é uma empresa com uma cultura que respeita todo mundo, né? Então, não é que está na moda agora diversidade e respeito há muitos anos, né? Então, eu vim dessa cultura. Então, essa cultura, para mim, assim, eu tenho muito orgulho disso. E aí, os causos do lado dele, por exemplo, são engraçadíssimos, né? Tem coisa muito engraçada, a gente viajando pelo Brasil, vendo o terreno, tinha que parar na sexta-feira por causa de Shabat, né? Porque ele seguia lá, ele segue muito o Shabat, todos, então a gente tinha que parar, chegar em São Paulo sexta-feira, 4 da tarde, né? Então, tem casos que a gente já estava vendo o terreno em Santos uma vez, ele ia para o Guarujá, e estava na hora do Shabat, ele desceu do carro e saiu correndo para pegar a balsa a pé, para não perder o Shabat. Então tem... Seu Eli. Seu Eli. Tem histórias com ele muito bacanas, né? Desde da expansão da companhia no Brasil, isso foi um aprendizado grande, a gente viu que tiveram muitos acertos e muitos erros, né? E a gente precisava de um planejamento melhor, né? Como todo o setor passou por isso, nós vamos falar um pouquinho. Mas tem muita história aí que a gente pode conversar em outro momento, que são histórias boas, engraçadas, histórias enriquecedoras na vida, né? Eu não esqueço, né? Então, essa passagem do lado dele foi muito importante para mim. Pessoal, vejam como é fundamental o aprendizado com os nossos erros, a gente está muito atento com tudo o que está acontecendo para que a gente, como o Cláudio falou, seja exemplo das pessoas e a gente perceba no exemplo daqueles profissionais que estão ao nosso lado caminhos que nos ajudem na nossa trajetória profissional e não nos esquecemos nunca de quem nos ajudou. Cláudio, eu queria te convidar para assistir um vídeo com o pessoal lá de casa, um vídeo que a produtora preparou, falando desse segmento tão importante que é o mercado imobiliário, que gera milhões e milhões de empregos aqui no nosso país. Vamos ver juntos? O mercado imobiliário sempre foi considerado um dos melhores investimentos. Mesmo com a pandemia, o setor continuou ativo e muitas construtoras conseguiram adaptar seus departamentos de vendas para o modelo online e muitos negócios foram fechados por esse sistema. Agora, com o fim das restrições, o setor pretende ficar ainda mais aquecido, principalmente para imóveis corporativos e comerciais. E com esse cenário é esperado a geração de mais postos de trabalho, fazendo com que a economia de forma geral melhore muito nos próximos anos. Cláudio, sensacional esse mercado, fascinante. Conta um pouquinho do mercado e como a AW Hilt tem se diferenciado. Sim, Alexandre, o mercado imobiliário é muito dinâmico no Brasil, mercado que cresce muito, muito, muito. Obviamente, ele sofre com alguns ciclos econômicos ruins, agora nós estamos passando porque
mercado imobiliário com juros altos, inflação alta, alta dos insumos e perda de renda, sofre. E sofre rápido, né? Então, a pessoa de botar o dinheiro no imóvel, botar no CDI, fica lá um pouquinho, a hora que baixa ele vem. Mas a gente já está acostumado a esses ciclos. O mercado imobiliário brasileiro, eu participo aí das associações e a gente tem vários números, né? E até nos conselhos das empresas, ele se divide assim. Mercado de baixa renda, né? Que ele cresceu muito depois da criação do Minha Casa Minha Vida, que é um programa importante de sucesso, né? Que obviamente tem que ser aperfeiçoado constantemente e fiscalizado, mas é um programa importantíssimo para combater o problema de habitação, a pobreza, a miséria. Então, assim, nós temos aí, eu sou vice-presidente do Conselho da Direcional Engenharia, que é uma segunda ou terceira maior do Brasil. Nesse segmento, a gente tem um trabalho muito focado e o mercado imobiliário é importantíssimo nesse setor de baixa renda. Então, tem várias empresas aí que, nos últimos 15 anos, cresceram demais. A própria Direcional, a MRV, né? Tenda, várias empresas que cresceram, a Cury aqui em São Paulo, eles cresceram nesse segmento que até então não eram empresas tão grandes e tão despontavam como as tradicionais do mercado. E tem o mercado médio, alto padrão, que é onde a gente se encaixa, que é a W Rio se encaixa, que é um mercado mais tradicional, né? Apesar do mercado da classe média estar sofrendo muito, né? O alta renda ainda tem uma sustentação boa, mas o que está rodando muito é o baixa renda e o médio alto. Então a gente pode dividir dessa forma e a gente pode avaliar assim, o mercado imobiliário é um criador de empregos gigantesco, né? A gente fala que cada moradia criada são 2,5 empregos que são criados. Cada nova moradia representa de 2,5 a 3 empregos, diretos e indiretos, né? Então, se a gente olhar que o déficit habitacional no Brasil varia sempre de 10 a 12 milhões de habitações e esse número não muda. Fala, puxa, mas com tanto programa novas famílias são formadas, a população cresce, né? Mas o número não muda. O déficit habitacional brasileiro por ano é 10 milhões de habitações. Então faltam 10 a 12 milhões de moradias todo ano para os brasileiros morarem. Óbvio que nós temos um problema. Favelas, submoradias, né? Ainda muita gente que ainda mora com a família em pequenos juntos porque não tem condição de morar. Mas assim, o nosso setor é um setor assim, pulsante, que tem que ter na baixa renda sempre incentivo, subsídio público para ajudar a população a ter a casa própria e no setor geral, médio alto, alto luxo, é um criador de emprego absurdo. Fora a transformação, né, sustentável, arquitetônica, que o mercado traz para os bairros, para as cidades, para todos os estados do Brasil. Quer dizer, então, assim, o mercado imobiliário é cativante, é gostoso, né? Porque você vê uma transformação num certo bairro, numa certa comunidade, né? Trazendo saneamento básico, vamos dizer, água, energia, coisas básicas que a população mais pobre não tem. Tudo, desde o hospital até as escolas, passa por tudo. Na hora que você cria os bairros, né? Você cria infraestrutura para esses bairros, a infraestrutura vai junto, né? Então muita gente fala na baixa renda, eu chamo de baixa renda, é o programa Minha Casa Minha Vida, vamos dizer, quando você instala, por exemplo, a Direcional em Manaus, nós construímos 25 mil unidades. Eu falo assim, coisa de maluco. Não, 25 mil unidades. Com isso você leva o desenvolvimento, qualidade de vida para as pessoas, né? A sensação da pessoa morar na sua casa, não tem coisa melhor, né? A pessoa, ela cresce, se forma querendo ter o seu imóvel, a sua casa própria, né? Ela trabalha para isso, né? E aí você olhando assim uma comunidade, uma população, tendo uma transformação com isso, e aí leva isso, né? O que vai junto? O saneamento básico, que aí você impacta na saúde das pessoas, impacta na educação das pessoas. Aí você tem energia, você tem água potável, é um negócio que... Hospitais, educação, escola, a transformação é grande. Eu estou há mais de 30 anos, como eu falei, nesse mercado. Eu vejo assim, comunidades, bairros, e até dentro de São Paulo, tá? Não estamos nem falando comunidades mais carentes, mas até bairros mesmo, né? Você vê aqui, a região da Berrini se transformou, a região da
Faria Lima, totalmente diferente, né? Com os eixos de estruturação urbana, as avenidas modernizadas, os prédios novos, quer dizer... Então, assim, e agora também eu vejo muito lá fora, já há muitos anos, Alexandre, o que o setor e o vetor imobiliário traz de benfeitoria para a cidade, né? Então, eu estou vendo a transformação do Rio Pinheiros aqui, que eu acompanho como presidente do Conselho da CETESB. Eu vejo o exemplo de outras capitais, né? Todo mundo fala, né, que quem tem condições de viajar, vai para a Europa, nas grandes capitais, vê a vida do lado do rio e o desenvolvimento imobiliário junto. Chicago, Paris, Amsterdã, Londres, Portugal, todas as cidades é o rio, né? E você olha, vem a modernização junto. Emprego, renda, trabalho, mobilidade, transporte, tudo. Então, assim, é tudo dentro dessa capilaridade do desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, assim, não tem fim. Exatamente. E muitos e muitos anos, pegando o teu gancho, falando do Rio Tietê, ali a Marginal Pinheiros, para sanear. E vocês conseguiram fazer isso rapidamente, com muita gestão. Isso foi uma gestão do governo do estado, né? 4 anos de trabalho. Assim, primeiro para levar... As pessoas só vão se tiver bom. Ninguém quer ir. Então o Rio melhorou, falando até da CETESB, que eu participo, o Rio, a qualidade melhorou demais, né? Foi feito um trabalho aí gigantesco da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Tem um cara que é maravilhoso, que é o Marcos Penido, que é o secretário de governo, um cara que conhece bem, sabe, um gestor público, um executivo de high level, sabe, aquele negócio, fala assim, o cara que eu queria ter na minha empresa para ser diferenciado, um vice-presidente, que o cara que toca, tal. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Sabesp, CETESB, Governo do Estado, Secretaria de Recursos Hídricos e tal, para fazer toda a parte do acompanhamento da despoluição do Rio Pinheiros. E aí você leva ciclovia, pista de Cooper, mobilidade, food trucks, você leva a vida. A própria biodiversidade, isso, né? Biodiversidade, tudo. Aí você faz eventos culturais e tal. Aí você começa a transformar o lugar. Vocês vão ver daqui 2 anos isso. Hoje já é uma mudança absurda, né? Quem olha 5 anos atrás e olha o Rio Pinheiros hoje, é uma mudança. E aí o desenvolvimento imobiliário vem, né? Você vê todo do lado, né? A valorização do entorno, os prédios corporativos, as pessoas querendo trabalhar lá, porque vão de bicicleta, na hora do descanso vai até lá, faz uma caminhada ou vai no futebol. Então, assim, a mudança é muito brusca. E nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar na transformação positiva das cidades. A W Hilt está aqui para isso. E, Cláudio, pegando esse teu gancho, eu queria falar de futuro. Como que você vê a tecnologia e a inovação impactando o futuro do mercado imobiliário, principalmente aqui no Brasil? Quando nós criamos a W Hilt há quase 5 anos, né? Eu, Ivo, Sérgio, Rogério, o pessoal, a gente juntou a expertise da Tia Von Hatt, que é uma empresa hoje, você conhece bem, com a maior reputação na área de escritórios corporativos e projetos e obras e construção, e principalmente projetos também, com a parte que faltava, que era a incorporação, para justamente levar isso. Inovação, modernidade, tecnologia, para levar para os residenciais. Então, você falando isso assim, nós criamos a W Hilt justamente nesse segmento. O que falta no mercado é uma junção. Então, a ATIE tinha uma plataforma completa, só faltava uma perna de incorporação. E aí, quando a gente começou a conversar, nós somos amigos há muitos anos, eu falei assim, a gente tem um projeto junto, né? Porque eu tinha um projeto, eles também tinham, eu falei, vamos juntar e graças a Deus deu muito sucesso, a gente está indo super bem, com projetos inovadores na cidade de São Paulo, aí é médio alto padrão, né, que a gente atua. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na Zona Norte, em Santana, que é uma região, eu moro lá, então é uma região muito do interiorana, né? Então a gente fala, Santana é igual a Moca, né? O pessoal é bairrista. Então a gente conseguiu levar 2 projetos para lá que está sendo, eu agradeço assim a sensação, que é um na Brasleme e um no Miolo de Santana, que são projetos sustentáveis, com pegada muito verde, com mobilidade, com arquitetura arrojada. Então, assim, a gente vê a população, as pessoas comentando, mesmo sabendo se sou sócio ou não, eles comentam e a gente fica sabendo. Então, isso é gostoso, né? Para levar o desenvolvimento e o crescimento para a cidade e gerando emprego sempre. O mercado imobiliário, ele sempre vai ter essa pegada, né?
Quando você fala de inovação, eu estava te falando um pouquinho antes, só para dar o gancho, quando a gente fala de inovação, de startups, o mercado imobiliário ele é um mercado de capital intensivo, né? Você precisa comprar terreno, desenvolver projeto, desenvolver bons projetos, aprovar projeto, demora 5, 6 anos, né? Tanto residencial quanto comercial corporativo, né? Então, o ciclo é longo, né? E você precisa ter muito cuidado nessas fases, então você não pode errar muito, né? Você tem que comprar o terreno certo, localização boa, com bom projeto, não pode errar no projeto. A construção tem que ser boa, tem que ter margem, porque ninguém, né? Tem que ter rentabilidade boa, você tem que ter a construção boa e tem que fazer o cliente feliz, né? Então, o ciclo é longo, você conhece bem. Então, as startups estão vindo aí para dar uma ajudada muito nessa parte de prestação de serviço do mercado imobiliário, né? Tanto no gerenciamento de ativos, de locação, de renda, ou em outras ferramentas importantes para o cliente, está acontecendo muito, até aplicativos de manutenção predial, né? Você está na tua casa, eu vi alguns aplicativos, você precisa fazer uma reforma, o ar-condicionado está vazando, você tira uma foto, põe no aplicativo, o cara manda 3 orçamentos, você escolhe um, ele vai... Quer dizer, essa inovação é contínua, mas o mercado em si, o setor de real estate, essa casca, ela é mais dura, né? Então, difícil você falar, eu vou ter uma startup no mercado de construção civil. Você precisa começar com 20, 30 milhões de investimento, quer dizer, então não é um negócio tão simples. Porque o foco das startups, quando a gente fala do setor de construção civil, tanto PropTech, Logitech e etc., ele é muito focado no entorno mesmo, né? São serviços para as construtoras e incorporadoras. E as Smart Cities? Também, porque assim, quando a gente fala dessas startups complexas, assim, elas são ferramentas importantes, né, para o nicho inteiro de construção civil, né? Então elas agregam muito valor a isso, né? Coisas que a gente utilizava há muitos anos de forma muito artesanal, hoje são mais sofisticadas e mais dinâmicas, né? O uso das ferramentas eletrônicas, redes sociais, tudo, né? Então, eu vou falar das Smart Cities já, mas quando a gente vê o modelo de venda que a gente tinha 10 anos atrás, corretor, né? O corretor é muito importante no nosso negócio, mas hoje ele é um corretor que usa muito mais o online e o offline do que o plantão, propriamente disso, que era o decorado, que a pessoa ia lá, ainda tem, sim, é importante para vender, eu acho, eu também sou. Como eu sou da velha guarda, eu continuo achando que é importante. Mas não é exclusivo. Mas não é exclusivo. Então, essas ferramentas são complementares, pode ser que um dia seja só isso, né? E não sei quando, só vai se vender online, mas na pandemia a gente viu isso. Na pandemia, os estandes fechados, principalmente as empresas de baixa renda, por causa que o segmento de construção civil ele não foi afetado porque era essencial e ele continuou, as obras continuaram, isso foi um grande acerto, né, manter as obras, as vendas continuaram online. E as empresas demonstraram, eu vejo pela direcional, crescimento nesse período. Então é um negócio assim, fala assim, como é que pode? No meio de uma pandemia, as empresas cresceram em volume de venda. Foi justamente a aceleração das ferramentas eletrônicas. As Smart Cities é um processo um pouco meio parecido, mas é muito mais agressivo do ponto de vista de grandiosidade, né? Quando você faz uma intervenção numa cidade, eu posso dizer um pouco de propriedade, porque eu ajudei a cuidar de uma cidade e não foi uma cidade tão simples que São Paulo. Só São Paulo? É aqui do modo mundo, então, e eu era um secretário que cuidava da parte da cidade propriamente dita, né? Então é muito difícil, né? Então a gente olha cidades inteligentes, na Europa principalmente, nos Estados Unidos, óbvio, muito, mas você vê cidades antigas que se reinventaram, se modernizaram. Você vai em Lisboa hoje, uma capital moderna, né? Com várias inovações e tendências inovadoras que não tem volta, né? Preservando o que tem que ser preservado e desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido. E isso é importante, Alexandre, é o seguinte, no Brasil, em São Paulo, a gente tem um problema cultural de desenvolvimento, né? A gente acha que, e nós somos egoístas nesse ponto de vista, porque quando a gente está morando num prédio, a gente não quer que ninguém construa na frente, né? Porque você não quer perder sua vista, você não quer perder seu sol, você não quer perder sua sombra, seja o que for. Você não quer ter sombra, desculpe. Então, quando você age dessa forma, você esquece de que você foi morar lá.
Então você tirou o sol de alguém, você tirou a vista de alguém, sei lá. Quando a gente fala em desenvolvimento, tem muita gente que fala não pode, não deve, não sei o quê, não sei o quê. Eu vejo o plano diretor da cidade, que é um plano que ele é a cada 12 anos ele é revisto. O plano diretor atual é muito ruim, né? Muito ruim, porque impede que as empresas que querem investir, elas têm limitação de gabarito, que é a altura do prédio, né? Você tem que ter lugar, você faz 8 andares, né? Não faz porque você não paga o custo do terreno em São Paulo, quer dizer. Então, eu sou fã de Nova York. Eu vou todo ano e vejo lá o que está acontecendo tudo. Nova York é a cidade que todo ano tem alguma coisa diferente. Você pode notar. Não tem jeito. Você vai esse ano, você vai ano que vem. O que é isso aqui mesmo? Estava aqui. Então, todo ano, eu estive lá esse ano, falei assim, já teve, fazia 2 anos que eu não ia por causa da pandemia. Fizeram uma ilha artificial, fizeram não sei o quê. O Hudson Yards está todo pronto. É um mega empreendimento na beira do Rio Hudson, com todo tipo de mobilidade, de inteligência e tal. Só trazer isso para cá, né? São Paulo não tem um arranha-céu moderno. Você vai para o Chile, tem o Costaneira. Você vai para os Estados Unidos, tem milhares, né? Você vai para a Argentina, já tem. Você vai para a Europa, tem vários. Nós precisamos ter algumas regiões, tá? Eu sou a favor de preservação, tombamento e preservação da memória e da cultura artística de tudo. Sou a favor. Mas eu acho que não pode ser para tudo, né? Tem região que você pode... Marginal Pinheiro, por que não pode ter um prédio de 100 andares para ser um cartão postal da cidade? Por que não pode? Ah, não pode porque o vizinho não quer? Não, gente. Você tem que abrir o debate e trazer as ideias de toda a sociedade para ter um desenvolvimento urbano bacana para a cidade. E se você olhar, todo mundo quer, né? Às vezes as pessoas têm medo de falar, mas precisa trazer, precisa ter. Com isso você gera... São Paulo não tem turista. Não tem turista. Não tem, é pequeno. O número é inexpressivo. Versus o potencial? O potencial é gigantesco. Vem no Rio, vem aqui nas áreas boas, nos parques. São Paulo tem uma diversidade enorme. Não tem turista, comparado a outras capitais, obviamente, né? Tem turista, mas pouco. Então, você tem que trazer atratividades, atrações, para que as pessoas se sintam atraídas para visitar a cidade. Quando São Paulo bomba? Fórmula 1. Fórmula 1, bomba. Parada LGBTQI+, bomba. Vem um turismo enorme. É bom para a cidade. É bom para a cidade. A gente tem que mudar essa mentalidade e o mercado imobiliário tem uma grande função nisso. Eu acho que a gente precisa repensar e aprimorar essa ideia de desenvolvimento urbano na cidade. Perfeito. Cláudio, vamos mudar de assunto? Vamos. Eu sei que você dedica muito tempo doando o seu precioso tempo em filantropia. Eu quero te convidar para assistir um vídeo que a nossa produção preparou para falar de como o mercado de filantropia está atuando hoje no Brasil. No Brasil, o setor filantrópico é responsável em dar assistência para milhões de brasileiros carentes em saúde, assistência social, educação e etc. Graças ao empenho de pessoas que enxergam que é possível fazer um trabalho essencial sem depender de verbas públicas, o setor vem crescendo a cada dia, trazendo mais dignidade às comunidades mais carentes. Cláudio, conta um pouquinho das suas iniciativas. Você está em muitas, em algumas entidades muito importantes de filantropia. Conta um pouquinho dessas atividades. Esse é um ponto importante na minha vida que eu gosto muito. Quer dizer, além de toda a parte executiva, empresarial, graças a Deus, de sucesso, Alexandre, a gente vive numa bolha, principalmente no Brasil. Então, e muito por influência também do seu Eli, óbvio. Também desde lá de trás eu sempre gostei do assunto, atuava em pequenos projetos, mas a partir do momento que a gente vai andando na vida, a gente tem que ficar enxergando e tendo condições, a gente vai ter que vendo para onde a gente vai e tentar aumentar a nossa capacidade de ajudar as pessoas. Eu acredito nisso, assim. Daqui a gente não leva nada. Então, o que eu posso te dizer? Eu tenho que ajudar, né? Eu pego uma parte do meu tempo, sei lá, hoje é 25%, 30%, e eu organizo meu tempo, né? Eu organizo minha agenda,
eu tomei 2 decisões há uns 4, 5 anos atrás. Quando eu montei a empresa, eu falei, eu não vou ter mais secretária. E eu não tenho secretária. Então, eu organizo o meu tempo. Eu acordo 5h30, 6 horas e organizo meu tempo até meia-noite. Durmo pouco, faz bem e eu estou sempre pensando. A minha cabeça não para. Então, assim, quando eu olho para a filantropia, o Brasil estava muito carente. Quando a gente olha um país que tem 50 milhões de pobres e miseráveis, 1/4 da população, alguma coisa está errada. E nós estamos aqui no estúdio gravando, ar-condicionado, graças a Deus, todo mundo bem aqui. A gente olha os problemas do Brasil, a pobreza e a miséria, pela janela e pela tela. Você sabe o que é isso? Eu falo isso muito. Pela janela, a classe privilegiada, que acha que o Brasil está bem, quando ele vai para a casa do campo, para a praia ou para o aeroporto. Ele olha pela janela do carro, a favela, a miséria. Mas ele não está lá dentro vendo. Não sabe o que acontece. Só sabe falar que é violento, que não sei o quê. Que o governo não faz nada. Que o governo não faz nada, que não sei o quê. Então, olha pela janela. E olha pela tela, pela televisão, pelo computador, pelo celular. O sertão, o que precisa, o que falta, a tragédia que é, só a distância. Então, de alguns anos para cá, e com muito apoio da minha família, eu comecei a me dedicar, eu tomei algumas decisões. Assim, eu não vou montar um projeto meu, não vou montar. Eu não tenho tempo. Né? Então, eu tenho que usar aquilo que eu acho que eu sou útil, que é a minha capacidade de pensamento, de raciocínio e de relacionamento. Né? E a minha vontade que eu tenho. Então, eu participo de algumas organizações, que são 6, né? E aí todo mundo fala, você é maluco? Então, assim, e são 6 e que eu participo diretamente, né? 4 muito ativamente, 2 não tão ativos, tem mais gente, então que dá para dividir. Mas são grandes organizações. O Instituto Ayrton Senna, eu sou do membro do conselho, quem lidera é a Viviane Senna. É o maior projeto de educação do Brasil, muito bem estruturado. Um legado deixado do Ayrton, que é uma pessoa que, né, ninguém é o herói, o ídolo que o Brasil sempre teve, e ele deixou o exemplo dele, né, que era cuidar das crianças com educação. A Viviane criou há 27 anos, um ano depois que ele morreu, e a gente está conseguindo aí levar esse projeto para o Brasil inteiro, muito com os órgãos públicos, prefeituras e governos do Estado, dando ferramentas e dando oportunidades de melhoria de ensino e principalmente, originalmente, na recapacitação do professor. Né? O que retém o aluno, além do interesse de ter uma boa escola reformada, em boas condições, para você ter escola pública, é você ter um bom professor. O professor retém muito, então a gente tem um número de evasão de alunos na escola, porque o professor não retém. Então a gente tem esse é um projeto antigo, tem inúmeros projetos hoje no Instituto, não fica só nesse, psicossocial, socioemocional, nas crianças. Então o Instituto Ayrton Senna é um deles. Eu tenho outro que eu tenho muito carinho, que é liderado pela Alcione Albanese, que é o Amigos do Bem. E nesses conselhos tem muita gente boa, Alexandre. Né? O Instituto Ayrton Senna tem uma turma grande que você conhece, né? O Mário Ancelone, o Ricardo Bloge, Sônia Rez, Viviane Senna, tem uma turma grande. E no Amigos do Bem tem a Alcione Albanese, o que ela fez, poucos fazem. Ela abriu mão da empresa, vendeu e colocou tudo no projeto, se dedica a isso. Vai fazer 30 anos. O que é? Levar um pouco de dignidade para o sertão. O Amigos do Bem atende mais de 100 mil pessoas em 4 localidades do sertão nordestino. Se você não foi, vá, leva seus 3 filhos. Pequenininho ainda não, está com 1 mês e meio, mas leva. Quando a primeira vez que eu fui, eu levei com o meu filho mais velho, o Rafael, mudou minha vida. O que eu vi lá, eu vi poucas vezes, então até me emociono. Então assim, você tem uma multidão de voluntários, 70 mil voluntários, que vai, dentista, médico, toda quinta-feira, para as 4 cidades que são centros de transformação. Os centros de transformações do Amigos do Bem, 2 em Pernambuco, 1 em Alagoas, 1 no Ceará, eles são melhores do que qualquer escola privada aqui. Vale a pena conhecer.
E lá em tem. regiões extraordinariamente carentes. Você não sabe o que é região carente. Não tem água, não tem casa, não tem nada. Então, o projeto a gente levou moradia, levou educação, levou sociabilidade, levou saúde e levou mais do que precisa, levou dignidade. E a empregabilidade, né? Porque eles ali... Lá a gente tem fábrica de castanha, então é um modelo que não é autossustentável, óbvio que a gente tem um orçamento grande, que a gente depende de doações, né? E os eventos que a gente faz justamente é para isso, mas também tem um conselho extraordinário, a Luísa Trajano, a Sônia Rez também participa, tem o Bolonha, o Ronaldo da FIREP, tem uma turma grande lá. Então é gostoso estar nesses lugares e pensando, né? A gente tem que pensar o seguinte, temos que sair da nossa caixa, da zona de conforto, e falar assim, por que eu estou aqui e aquelas crianças todas estão lá, o pé no chão, sem ter que comer e beber? Alguma coisa está errada, né? Então, o Amigos do Bem é outro. Aí tem o Instituto Liberta, que nós fundamos em 2015, né? O seu Eli, e eu ajudei a fundar. Hoje a Luciana Temer, que toca, que é a nossa presidente, e hoje é um instituto que está muito na mídia, né? Porque qual foi o objetivo? O seu Eli tinha na cabeça que precisava fazer alguma coisa para as crianças que são abusadas. E nós temos um número seguinte, o Instituto Liberta, ele é um instituto que combate a exploração sexual infantil e do adolescente. A cada hora, 4 crianças são abusadas sexualmente no Brasil, por hora. Poucos sabem isso, não. Por hora, 4. Dramático. Criança de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 12 anos. Se você olhar, nós começamos primeiro com uma conscientização, que a gente precisava colocar esse problema, né? Para as pessoas enxergarem, para o governo enxergar, né? Todo dia acontece. A 4 por hora, é um absurdo. Teve caso em Belém do Pará, a gente estava lá com a Fafá de Belém até, ela que nos ajuda lá, que é a nossa embaixadora lá. É muito forte, de criança sendo abusada 20 vezes no mesmo dia. Pela própria família, pelos vizinhos, por qualquer um, não importa, gente próxima. Então, o Instituto Liberta, hoje a gente tem um número que varia de 500 a 1 milhão de crianças que são abusadas no Brasil. Então, o Instituto Liberta, a Luciana está fazendo um trabalho maravilhoso, acompanhem, sigam. Instituto Liberta, quem puder seguir, é importante que vocês vão ver que o trabalho está sendo muito bem conduzido e importante para o Brasil. É um assunto importante. Cláudio, para ajudar, a pessoa que está nos assistindo agora, que queira ajudar, o que você indica? Assim, Alexandre, podemos ajudar de qualquer forma, né? Então, eu falei desses 3, mas tem o Cruz Verde, que é um hospital que cuida de crianças com deficiência cerebral, né? Aqui na Vila Mariana. Tem vários, a gente ajuda muito também o Edu Lira, no Gerando Falcões, que ficou enorme, que é um maravilhoso, entendeu? Eu ajudo lá como conselheiro no Fundo Social do Estado, né? Sempre que agora com a Luciana Garcia. Então, assim, a gente tem que se doar. Não adianta só falar, eu vou dar em dinheiro, né? Assim, Alexandre, eu brinco, tem muita gente que briga comigo, né? Existem projetos que as pessoas fazem do coração, e a maioria deles é assim. As ONGs são muito sérias. Nós tivemos, nos últimos anos, aí um ataque a algumas organizações, como tudo na vida. Tem profissões com gente do bem, gente do mal, em casa tem gente boa, não tem gente na família, em todo lugar, concorda? Então, assim, as organizações sociais são importantes, as ONGs são importantes, né? Sem querer politizar, mas assim, a gente não pode ter assim, tanta dificuldade com isso. Então, primeiro, olhem bem o projeto, né? Eu falei aqui, Instituto Ayrton Senna, Amigos do Bem, Instituto Liberta, o Hospital Cruz Verde, né? Então, assim, a gente pode ajudar de alguma forma, desde lá em Itanhaém, que tem um amigo nosso de infância, que é o Odinei Ribeiro, que ele tem um projeto chamado Parceiros do Bem. Esse cara é um cara pobre, lá de Itanhaém, virou locutor na Globo. Odinei Ribeiro, é meu irmão. Então, eu tenho obrigação de ajudar ele. Eu tenho obrigação. Deus me deu mais do que eu precisava. Então, eu tenho que ajudar, porque ele saiu de baixo e ele ajuda com o que tem. E ele está bem sucedido hoje, mas ele não é uma pessoa, né? Mas eu tenho obrigação, você tem obrigação.
Não adianta a gente cobrar só do governo. O governo tem que fazer, eu sempre falei. Só que a gente tem que criar ferramentas de políticas públicas, né? O Brasil é um abismo social, gente. Eu falo que eu olho pela tela e pelo vidro, pela janela, é verdade, gente. Vai lá um dia lá no sertão com a Alcione e você vai ver o que é. Pede pro Edu para visitar uma favela aqui, no Gerando Falcões, vê o que eles estão fazendo. Lá em São José do Rio Preto, na favela 3D que eles estão fazendo. E a transformação, eles estão mudando todo o ecossistema de uma região, 250 casas, estão tirando a favela e deixando as pessoas no lugar, né? As pessoas têm que ficar, tem que ter condições de sobrevivência, Alexandre. Não pode passar fome, gente. O Brasil é abundante, é muito desequilibrado. E eu não sou comunista, esquerdista, não sou nada disso. É um absurdo. Brasileiro, ser humano, né? Gente, quem não quer ver não está enxergando, gente. É impossível falar isso. Falar que o Brasil é um país, é próspero, é maravilhoso, é lindo. É lógico, o pessoal vai para a praia, no Nordeste, vai para a Bahia, vai para o Senhor, olha só, maravilhoso. Olha para dentro. Não adianta olhar para fora, olha para dentro. Se a gente não melhorar a situação social do Brasil, das pessoas que precisam, nós vamos colapsar. Nós vamos ser um país de terceiro, quarto, quinto mundo sempre. Então nós temos que ajudar e fazer essa turma de baixo subir, gente. Com emprego, com educação, com saúde, com dignidade. Não adianta. E nós temos capacidade para isso. Aí é outra história, né? Temos que ter boa gente lá em cima, bons governantes, gente com vontade. Enquanto a turma não faz, nós temos a obrigação de fazer. A sociedade civil, nós, temos a obrigação de fazer. Né? Com ideias, como é que ajudar, você falou. Eu me empolgo, não tem jeito. Com ideias, quem pode ser conselheiro, como eu sou? Ah, você é conselheiro. Eu boto a mão na massa, mas eu penso todo dia no que fazer. Se a pessoa não tem condição, vai ser voluntário. Vai melhorar demais a tua vida, Alexandre. Vai melhorar demais. No quê? Vai uma vez por semana em alguma... Não precisa ser nesses que eu falei. Vai no qualquer um que você acredite. Vai fazer bem para você, você vai ajudar alguém e vai fazer bem para a pessoa e para a comunidade. Então você pode doar financeiramente, que é importante. A gente tem que abrir mão, né? Tem muita gente com muito, tem poucos com muito e muita gente com pouco. Então, acho que tem que ajudar os projetos, obviamente, bem estruturados, planejar os projetos sérios, avaliem e invistam, né? Então, assim, eu faço o seguinte, eu não jogo, eu nunca entrei no cassino, por definição. Se eu vou apostar, eu prefiro apostar no projeto. Então, assim, não tenho nada contra quem joga, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, minha posição de vida, eu falei, você já foi para lá? Eu nunca fui uma vez, eu não fiquei num hotel, não fiquei num cassino. Não preciso voltar, já conheço. Então, assim, eu não entro, eu prefiro apostar em alguém que está se dedicando para algum projeto, né? Eu falo duas coisas assim. Se Deus me deu mais do que eu pensava ter, mais do que eu preciso devolver. Né? Se eu tive capacidade de ter, eu tenho que ter capacidade de devolver e saber onde eu devolvo. E você não precisa ser diferente para fazer a diferença. Eu não sou mais do que ninguém, gente. Tem muita gente que faz muito aí. Só que agora a gente chegou a um momento, Alexandre, a gente fala mais de filantropia, as pessoas doavam e não falavam. E está errado. A gente precisa difundir isso, sabe? Falar para as pessoas, olha, você está ajudando, fala para o teu vizinho que tem condição de ajudar, para ele ajudar também. Então, por isso que eu vou lá nos eventos, você me vê lá na frente, puxando, doação, pedindo, chamando pelo nome e tal. Tem obrigação, nós temos nosso relacionamento, temos que usar para isso, né? O Edu fala, né? Eu prefiro construir pontes do que muros, né? Então, é isso, a gente tem que construir as pontes para o Brasil melhorar, gente. Pessoal, olha que provocação que o Cláudio está fazendo aqui para a gente. Não precisamos ser diferentes para fazer a diferença. A alegria que a gente tem quando a gente consegue doar o nosso tempo, doar o nosso dinheiro em projetos da nossa comunidade que melhorem a vida das pessoas carentes, não tem preço. Fica aqui a dica, procurem nas suas comunidades projetos que vocês possam doar. Ora o seu tempo, ora o seu dinheiro. Incentive os seus amigos, a sua rede de network a fazer o mesmo. A gente só assim vai ter um país mais próspero e mais igual. Cláudio,
Estamos chegando ao final dessa entrevista incrível, uma aula. E eu queria te pedir para que você compartilhe com o pessoal que está lá em casa nos assistindo agora alguma dica que você queira passar para essas pessoas que estão querendo ter mais prosperidade e mais sucesso. São dogmas da vida, né? Trabalhar, não ter preguiça e fazer o certo, né? Não cair em tentações que são de achar que é fácil. Nada é fácil, né? E fazer o que gosta, quer dizer, quando a gente fala, hoje a gente fala muito de empreendedorismo, quando a gente fala desses empreendedores, startups, além de ter uma boa ideia, você precisa fazer o que você gosta. Não adianta que você vai ter uma brilhante ideia e não adianta que o teu negócio não vai dar certo se você não gostar, né? Então, faça o que você gosta, aposte naquilo, não desista nunca. Você pode perder uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas tenha resiliência, né? E trabalhe. E uma última dica é, procure andar com alguém igual a você ou melhor, tá? Nunca pior. Eu tenho uma coisa assim, eu me afasto de quem as pessoas te levam para baixo. Não pode te levar para baixo. Então, não é que você fala assim, você tem que saber com quem você se relaciona, com quem você anda. Isso não é soberba, tá? Eu estou falando do nível de crescimento humano que essa pessoa pode te proporcionar, né? Não é financeiro, não é econômico, não é nada. De crescimento humano, né? Então, quando eu tenho um amigo que eu falo, que é o Edu Lira, ele só me fez crescer, né? Eu tenho o Alcione, que era uma big empresário, o Edu saiu da favela, tá? Quando eu tenho um amigo que é o Odinei Ribeiro lá, que tem um projeto, ele só me ajuda, né? Então, quando ele pega o telefone, eu tenho que atender ele na hora. O Edu fala isso, fala assim, eu não posso deixar de atender um cara desse. Então, assim, acredite no que você faz, goste, tenha amor, tenha paixão, se dedique e que vai dar certo. E tenta ajudar as pessoas. Retribua um pouco daquilo que a gente recebe. E obrigado, Alexandre. Foi muito bacana estar aqui com você. Excelente. Eu que te agradeço. Um abraço. Prazer. Obrigado a todos aí. Obrigado.